Abidit. É uma honra, é uma grande honra para nós. O Senhor, a sua cidade, que é esse mundo que nós precisamos de uma visão de um mundo pacífico, compassivo de tempo. Hoje em dia nós precisamos de suas sabedorias iluminadoras que nos inspiram. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e inspire-nos a viver uma vida coerente, honesta e a serviço da mãe natureza e conduzir nossa vida pelo bem-estar humano, o caminho da não violência e da compaixão. E hoje em dia, muito obrigado de novo o Senhor nos ter no sentido de presenciar, juntar-se a nós nessa conferência. A mídia e a universidade é muito comprometida a uma educação popular na Índia. E nós vamos convidá-lo. É uma universidade, um grupo educacional que tem menos de 2 décadas. Esse grupo educacional global da Índia é composto por 5 universidades, 150 instituições, 6 campos globais, 17 escolas e escolas de divisão com 95 mil alunos e tem várias divisões em vários países como Inglaterra, Quênia e outros países da África e da Ásia também. A mitra significa o senso significa que todos nós somos trabalhados todos juntos em nome de compaixão, equanimidade e sentimento de compartilhar, de doar. Nós gostaríamos de entender como nós vamos prosseguir de hoje em dia para melhor servir a humanidade, o bem-estar da humanidade. Nós nunca pensamos que aconteceu um tempo que nós deveríamos viver um tempo que todos nós deveríamos estar isolados na sua casa com medo de morrer devido a um vírus. E esse vírus se tornou uma coisa muito mais forte do que o medo de ser morto por armas. Então gostaríamos de saber do Senhor como poderíamos nós de hoje em dia conduzir uma vida depois dessa experiência, desse vírus que nós tivemos hoje em dia. Eu gostaria de chamar o presidente fundador, Amit Ashoka Chowdhury, para dar umas palavras sobre o Senhor. É o nosso privilégio hoje ter o Senhor presente conosco. E nesse mundo, quando o posto está enfrentando uma crise enorme e as pessoas estão tentando encontrar uma fortaleza interior, com a mensagem
Nós pertencemos ao grupo do Grupo Educacional Bíblico e trabalhamos para todos juntos fazer com que o mundo seja um lugar melhor para se viver. E todos os nossos colégios na Índia e em torno do mundo que trabalham com a Amity, que trabalham em base ao compaixão e equanimity. E hoje em dia nós estamos, o presente junto com nós, vice-chanceler da Amit e Universo Gurgaon. E a minha família também está assistindo. E nós somos muito agradecidos ao senhor Dalai Lama por nos dar essa oportunidade de escutar a vossa sabedoria e a sua presença nos inspira todos nós e todos ao mundo. Nós estamos esperando pelas suas palavras de sabedoria e para continuarmos respirando a enfrentar o mundo de hoje em dia de uma maneira mais pacífica, compassiva. E como nós podemos conduzir essa compaixão no meio da ciência e assim por diante. Certamente é grande honra porque eu sou um estudante dos pensamentos indianos desde o século VIII. O rei tibetano, Lhasa Tse, mesmo que naquele tempo já existia um link cercano entre a China e o budismo chinês, mas a tradição chinesa, principalmente aquela da meditação, e até hoje, a tradição chinesa eles preferem simplesmente meditar e não prestam muita atenção nos estudos acadêmicos. Então, no século VIII, o rei Tribhuvan convidou o estudante, filósofo, estudante, que era um grande lógico e um filósofo, o Shankaracharya, da Universidade de Nalanda, que pertencia à Universidade de Nalanda. E por isso que eu me considero nós todos tibetanos como estudantes da Universidade, tradição de Nalanda. E como todos vocês sabem, além de há mais de 3 mil anos, eles já aqui na Índia já se falava do conceito de Karuna de Ahimsa. E Buda Shakyamuni, ele mesmo, ele programou esse conceito de Karuna e Ahimsa. Então, como vocês podem ver, já há 3 mil anos atrás, eles já desenvolviam esse conceito de chamada também. E o conceito de Vipassana, que significa meditação analítica.
Number one, China. a segunda India nação is mais second. populosa do mundo. The China, Primeiro é a great nation, China. E a but the China political é system, uma grande nação, authoritarian mas system. um sistema político So autoritário. now, in free world, India, E hoje em dia the nós number one estamos em big um mundo populated, livre. democratic, E freedom, a free country. E a Índia é um país So- onde vive democraticamente livre. And Tibetan, except there are some Muslims, E no Tibete, com exceção de and alguns some muçulmanos que very vivem late, I think, in the 20th century, or no not late, século I think, XX, the early part of the 20th century, na some primeira parte Christians, do século some XX, chegaram missionary chegaram school no Tibete alguns Bhutan missionários area. que introduziram So algumas otherwise, escolas I think 90% na área do Buddhist. Butão. You see, we Mas a consider maioria de India nós tibetanos somos as budistas. Arya Bhumi. Nós falamos de área Bhumi. So we consider Arya means not the Arya race, significa, but não é you uma see the raça, spiritually highly mas developed. significa country. espiritualmente And then Tibetan, desenvolvido. as a Buddhist, Então nós once consideramos your life, um país, o you Tibete, see de área Bhumi. pilgrimage. Então, antigamente, para nós tibetanos, era fazer uma peregrinagem no Bodh Gaya, era como os muçulmanos faziam uma peregrinagem a Meca uma vez na vida. Então, para nós, o objetivo era ao menos uma vez vir a Bodh Gaya, fazer uma peregrinagem ao menos uma vez na vida, e a nossa vida já era o significado da nossa vida já era satisfeito. Mas eu sempre digo que nós antigamente éramos estudantes da Índia, e antigamente a Índia era o nosso professor, o nosso mestre. Mas hoje, nos tempos modernos, eu não vejo muito assim. Eu acho que o significado de Chela significa que nós, indianos, nós tibetanos, estudamos muito os conhecimentos da Índia antiga, o conhecimento militar. Mas a Índia moderna, vocês prestam muita atenção sobre sobre os valores materiais. E nós, estudantes da Índia, que há mais de 1000 anos nós mantemos esses conhecimentos milenares da Índia. Você vê, como eu disse, nós não só meditamos, mas nós prestamos muito mais atenção e estudar esses escritos da Índia. E Shankaracharya foi ele mesmo que introduziu esses conhecimentos milenares no Tibete. E nós tibetanos seguimos sinceramente os seus conselhos, de acordo com a tradição de Nalanda. A abordagem de Nalanda é através do raciocínio lógico, e nós nunca dizemos. Buda mesmo disse que nós devemos investigar. E nós perguntamos por que Buda disse isso. E a respeito disso, os escritos do Nagarjuna é muito conveniente. Eu mesmo, na minha prática indiana, eu ensino alguns versos de Nagarjuna. E é muito útil para a minha mente. A essência do testamento de Buda reduce anger, attachment, and then fear. Because of attachment and anger, fear come. So, sorrow,
knowledge Os conhecimentos budistas of study o objetivo de estudar os ensinamentos de Buda é eliminar as nossas próprias aflições destrutivas mentais. my own case, my daily practice No meu próprio caso, minha prática principal é bodhicitta, o altruísmo, a mente da iluminação, karuna. baseado na grande compaixão, ou na compaixão, que é karuna. E isso ajuda a reduzir o autocentrismo, pensar somente em mim, mim, mim. Is it thinking entire sentient being? Mas, em vez disso, pensar em todos os seres sencientes. E uma sentença do livro de Shantideva é assim: até quando o espaço permanece, até quando os seres sencientes aí permanecer, possa eu também permanecer para disseminar o sofrimento de todos esses seres transmigradores. Então, isso ajuda muito a reduzir o autocentrismo. E a bodhicitta significa pensar nos outros. Antidote. E esse é o antídoto direto sobre as aflições negativas, que essas aflições negativas surgem de pensar somente em mim mesmo. Quite similar. Quantum physics. E, similarmente, a física quântica tem esse pensamento como... E um grande físico quântico indiano, um mestre indiano, ele sempre diz que, ele sempre me disse que a física quântica no Ocidente é uma coisa nova, é uma coisa inovadora. Mas aqui na Índia já existe há mais de 2000 anos. E ele disse, recitou alguns versos de Nagarjuna, que é exatamente como diz a física quântica, que as coisas não existem como elas nos aparecem. E a física quântica também diz que tem uma grandíssima diferença entre a aparência e a realidade. E todas as emoções negativas baseadas nas aparências, porque nós apegamos nas aparências. Nós pensamos que as coisas existem objetivamente por seu próprio lado. E todas essas aflições negativas baseadas nessas aparências. E o antídoto para eliminar essas aflições negativas é analisá-las profundamente. Aparentemente, as coisas, os fenômenos, elas existem. Mas, se nós investigamos e analisamos profundamente, essas coisas não têm uma base própria de existência. Elas são vazias de existência inerente. Então, a vaziedade não significa vacuidade ou que nada existe. So we call Patita Samuppada. As coisas existem, depende no texto, na frase Pratitya Samuppada, que significa originação interdependente, que as coisas existem dependendo de muitos outros fatores. As coisas vêm a existir. E as emoções negativas, uma coisa negativa nos aparece, nós ficamos muito inconfortáveis e nós desenvolvemos raiva e medo dessa coisa ou dessa pessoa e assim por diante. Mas se nós analisarmos essa coisa que nos aparece tão negativa e assim por diante, elas não têm uma existência inerente. Então, essas coisas negativas nos prejudica devido à nossa atitude mental negativa. That troublemaker, gives me opportunity
Então, se você vê uma pessoa que te prejudica, você deveria pensar, essa pessoa que me prejudica me dá a oportunidade de praticar a compaixão. Então, em vez de medo, você vai desenvolver uma compaixão, o inimigo, devemos ver o inimigo como o nosso professor, que nos dá a oportunidade de praticar a mente altruística. Então, pelo lado filosófico também, devemos pensar que as coisas não aparecem como elas existem. A respeito dos chineses, eles também estudam esses textos. E eu enviei alguns livros de ciência, ciência budista, e eu enviei alguns desses livros para a China. E quando algum professor chineses teve a oportunidade de estudar, ler esses livros, eles me explicaram que o budismo tibetano é verdadeira tradição de Nalanda e é uma religião científica ou uma filosofia científica. Isso foi expresso por alguns mestres, professores chineses de algumas universidades chinesas. Então você pode ver. A Universidade de Nalanda, eles usam a maneira científica do raciocínio lógico, de experiência. E Buda mesmo, ele falou, meus seguidores, vocês não devem aceitar meus ensinamentos através da fé, mas aceitá-los através, depois de que for feita uma investigação profunda dos ensinamentos. Então, vocês podem ver que todos esses conhecimentos vieram da Índia. Então, por isso que nós consideramos a Índia como nosso mestre. Nosso guru. Mas agora, no século XX, o próprio guru não tem muitos conhecimentos sobre isso. Então, todos os conhecimentos do guru foi transferido para o estudante, que é os tibetanos. E nós mantemos esses conhecimentos. Mantivemos e mantemos esses conhecimentos. Então, o guru tradicional se tornou estudantes e não tem muito conhecimento, e os antigos estudantes se tornaram guru, que manteve e mantém esses conhecimentos. E eu sempre repito que, sobre os meus 4 empenhos, o meu primeiro empenho é sobre a humanidade. E eu acredito que, em muitas ocasiões, eu expresso que nós, entre todos esses 7 bilhões de pessoas pelo mundo, nós somos irmãos. E, de acordo com alguns cientistas, nós somos animais sociais. E a vida individual depende de uma comunidade. Então, esses 7 bilhões de pessoas é uma única comunidade. Então, hoje em dia não tem diferença norte, sul, leste, oeste. Por exemplo, quando nós falamos da economia global, não tem uma fronteira, não tem um limite. Então, com a ajuda da tecnologia, todos esses 7 bilhões de pessoas estão interconectados. Somos todos uma família. Então, o meu primeiro compromisso é promover a unicidade desses 7 bilhões de pessoas. E eu firmemente acredito que muitos problemas no passado surgiram e até hoje, e surge até hoje, porque nós focamos a nossa mente em uma pequena comunidade, um pequeno país, sem pensar em uma unicidade. E todos esses problemas que nós enfatizamos nessas comunidades individuais ou nações individuais, até mesmo no campo religioso, nós focalizamos a minha crença, a crença deles. E isso inclui matar uns aos outros. E
o antídoto para isso é nós desenvolvermos a unicidade humana. The way we're born, A maneira como nascemos, todos nós, 7 bilhões de pessoas, cada um, todos nós nascemos iguais. survived with mother's milk. E nós todos sobrevivemos, em geral, nós todos sobrevivemos devido ao leite materno. E todos nós nascemos dessa maneira. At the end of E sobrevivemos dessa maneira. the compassionate E no fim da nossa vida, quando morremos, a coisa mais benéfica é ser rodeada por pessoas compassivas. E se o morrente, se for rodeado por pessoas compassivas, ele terá uma morte pacífica. showing Mas se ele, por exemplo, se ele for secundado por médicos que não mostram um amor compassivo, eles não terão uma morte pacífica, terão uma morte infeliz, triste. Então, a compaixão é o início da nossa vida. E no fim da nossa vida, na hora da nossa morte, é a compaixão que nos vai ajudar. Então, a karuna é a chave, é o fator fundamental para a nossa vida. implemented karuna, implementation of karuna, we call ahimsa. Para implementar aquilo que chamamos de karuna ou compaixão, é a não violência. Master. So now E, fully por exemplo, sort of oneness. eu realmente, firmemente, sou comprometido a promover essa unicidade humana. E o meu segundo compromisso como budista, é promover esses conhecimentos milenar. É uma coisa... É impossível pensar essa coisa de matar em nome da religião. Então, o meu segundo... se você... qual é a religião? Os teístas dizem Criador, Deus, e outras religiões, filosofias como o budismo, nós não falamos que nós somos criados por um Deus, mas nós surgimos devido ao karma. E além desse... E o hinduísmo, eles falam de Atma, que é além do corpo e da mente. E eles acreditam que a alma, ou Atma, foi a vida anterior e na vida posterior. E esse conceito existe no hinduísmo. Mas, por exemplo, essa coisa sobre a reencarnação, tem muitas crianças que claramente mostram que existem vidas passadas. E agora, ultimamente, os cientistas também estão acreditando, estão se interessando nesses eventos. O conceito indiano de Atma é esse corpo e a mente, são relacionados ao corpo e à mente. A presença da mente nesse corpo é uma única vida. Mas o verdadeiro, aquele que possui a vida esse ai. Mas se nós analisarmos meu corpo, minha mente, onde está esse eu? Então, nesse país da Índia, há mais de 3.000 anos, vocês desenvolveram esse conceito de Atma, aquele que vem de uma vida e prossegue para outra vida. Então, esse conceito de Atma é algo extremo. É como se fosse uma entidade intrínseca existente por ela mesma. Então,
Mas o budismo, essa entidade intrínseca depende desse corpo e dessa mente. É um pouco diferente do conceito de entidade intrínseca da Índia, no hinduísmo. Então, essa entidade intrínseca no conceito budista depende desse corpo, é denominado em base ao corpo e à mente. Então, no budismo chama anatma. Anatma não significa que não existe um eu, mas não existe uma entidade intrínseca. Então, o meu segundo empenho é a harmonia interreligiosa. Todas as filosofias as maiores religiões que existem no mundo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o muçulmano, a prática principal deles é o amor. Todas essas maiores religiões do mundo. Então, eles promovem essa mesma mensagem do amor compassivo. Eu sempre expresso que todas essas religiões são as religiões dos seres humanos. Todas essas religiões enfatizam que a melhor coisa na mente humana é o amor. Então, eles conduzem essa mensagem. Então, para isso, para incrementar esse amor compassivo, eles promovem diferentes filosofias. Então, nessa base, eu acredito que uma harmonia entre as religiões é possível. E, para isso, eu sempre uso o exemplo da Índia, que é um país que tem mais de um bilhão de pessoas, e todas as religiões, maiores religiões, coexistem nessa nação. E até hoje não existiu grandes conflitos nessa religião. Por exemplo, até mesmo entre os xias e os suni, que coexistem aqui na Índia. Mas em outros países, os xias e os sunis estão brigando entre eles em nome de religião. Então, a Índia, para mim, é um exemplo vivo que as religiões podem coexistir juntas, sem brigas. Então, um respeito mutual pode existir entre as religiões. Então, você pode ver esse exemplo, que há mais de 1000 anos, essas religiões, as religiões coexistem aqui na Índia. Então, eu firmemente acredito que a harmonia entre as religiões no mundo pode ser possível. Por exemplo, o meu terceiro compromisso é que eu sou tibetano. Então, eu sou tibetano, nasci tibetano, tenho esse corpo tibetano, mas mentalmente eu sou indiano. E eu considero o refugiado mais antigo aqui na Índia, mas o hóspede mais antigo refugiado aqui na Índia, que vivo aqui há mais de 60 anos. E algumas vezes eu falo para alguns jornalistas, quando eles me perguntam, por que você menciona sempre que você é filho da Índia? Eu sempre falo para eles, todas as partes do meu cérebro, eu me considero um filho de Nalanda, um filho da Índia por isso, porque meu cérebro é preenchido desses ensinamentos da Nalanda, mas meu corpo sobrevive com o arroz, a lentilha indiana. Então, eu me considero um filho indiano.
E como eu disse, eu sou o hóspede mais velho do governo indiano. So physically, I'm Tibetan. Fisicamente, de nascimento, eu sou tibetano, According to circumstances, now I'm the Indian. mas eu me considero realmente um filho da Índia por todos esses fatores que eu mencionei antes. Tibetan trusted me. E a outra coisa é que os tibetanos, eles acreditam em mim e, historicamente, eu tenho uma responsabilidade de ajudar o povo tibetano. So my main concern, political matter, O meu, since 2001, I already para o lado político, desde 2001, eu me aposentei dos compromissos políticos tibetano. and then Mas my main concern is a minha maior preocupação com a terra tibetana é sobre a ecologia. Eu acho que concern for 6 million Tibetans, a ecologia tibetana não é só a respeito, do povo tibetano, mas os quatro rios maiores, os quatro grandes rios que cobrem muitos países da Ásia, tipo Yellow River, from Tibet. Paquistão, China, Laos e assim por diante, todos eles nascem no Tibete. Roof of the world. E o Rio Amarelo que flui na China. So usually cold, therefore, Então, mundialmente, o Tibete é chamado o teto do mundo, e porque muitas ainda mantêm o glacial tibetano. you see, the ultimate source, Tibet. Então, esses rios, esses quatro rios mais importantes, que é o Hindu, Brahmaputra e Sotleja e o Rio Amarelo, eles nascem no platô tibetano. Então, eu tenho uma responsabilidade, eu me preocupo muito com a ecologia tibetana. Is, as I already mentioned, you see, we kept all the ancient Indian knowledge. Como eu já mencionei antes, nós, tibetanos, mantemos todos esses conhecimentos milenares da Universidade de Nalanda. E a maneira que nós mantemos esses conhecimentos não só foram através de apenas preces ou rezas ou pujas, mas através por mais de 60 anos, por mais de séculos, nós estudamos esses textos. No meu próprio caso, eu digo que eu estudei esses textos por mais de 30 anos. E depois que eu cheguei aqui na Índia também, eu mantenho esse ritmo de estudar os textos tibetanos. Root text, Então, we memorize. por exemplo, nós temos a tradição de memorizar os textos raízes desde quando somos pequenos. Also the ceremony, Por exemplo, high seed. tem a cerimônia quando descobriram como eu sou o Dalai Lama, eu tenho o trono, me sento no trono, mas quando eu estudei, o meu tutor tinha um chicote para me fazer medo, e quando se eu não estudasse bem, eles me mostravam esse chicote amarelo. 7 years. Eu acho que quando eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, eu comecei a memorizar todos esses textos raízes. E depois disso, cada palavra desses textos me foram explicado pelos meus mestres, e todos esses comentários também foram escritos pelos mestres de Nalanda. É claro que alguns mestres tibetanos também escreveram alguns comentários. Então, depois depois desses estudos, seguindo a tradição de Nalanda, nós fazemos os debates. Eu também fiz esses debates.
Então, foi através desses sistemas de estudo que nós mantemos essa tradição de Nalanda, e não através da oração e de rezas e pujas. Então, eu digo que o primeiro nível de conhecimento é escutar. E depois, o segundo nível de conhecimento é estudar seriamente os textos, debater. E isso, por sua vez, nos traz uma confiança daquilo que nós estudamos. E o terceiro nível é através da meditação sobre o que nós estudamos. E meditar significa familiarizar. Eu mesmo falo, como eu mencionei antes, desde 6 ou 7 anos eu comecei a memorizar esse texto, depois eu li esses comentários e que me foi explicado por meus mestres, e depois, através dos raciocínios lógicos, eu examinei esses estudos. E depois, em 1959, nós nos tornamos refugiados, eu já tinha esses conhecimentos. E depois eu continuei a praticar esse sentimento. Eu sempre disse e continuo a dizer que eu me levanto às 3:30 da manhã e por 4 horas eu medito. Mas essa meditação minha significa a meditação analítica, que é pensar sobre isso que eu estudei. E também isso me ajuda a eliminar as emoções negativas e incrementar as emoções positivas. E isso me traz, me faz incrementar, gerar uma mente muito pacífica. Eu acho que algumas vezes, quando eu me encontro com os indianos, ninguém nunca me viu mostrar uma face com raiva, uma face raivosa ou uma face irada. Sempre sorrindo, mesmo sorrindo. Mesmo que tem vários tipos de sorrisos. Tem os risos sarcásticos, risos artificiais. Mas eu acho que meu sorriso é um riso sincero. Eu acho que os animais eles notam quando um sorriso é artificial ou um sorriso é irônico. Eles podem fazer distinções. Mas o que eu quero dizer é que, como resultado dessas práticas, da maneira que eu conduzi essas práticas, esses estudos, isso teve um impacto sobre o meu cérebro, minha mente. Então, por isso me se tornou muito pacífica. Hoje em dia, eu tenho mais ou menos 85, quase 86 anos. Fisicamente, eu não tenho nenhum problema. Só algumas vezes algum problema no meu joelhos. Mas fisicamente, mentalmente, fisicamente eu estou muito bem. Eu acho que tem uma conexão muito cercana entre o corpo e mente. Se a mente é muito ansiosa, isso tem resultado no corpo físico. Hoje em dia, eu acho que a prática dos ensinamentos milenares indianos, eu aprecio muito esses ensinamentos. E nessa minha vida, eu conheci esses ensinamentos indianos tradicionais e, sinceramente, eu estudei, pratiquei e eu vejo que me trouxe um grande benefício. E o outro ponto é o lado secular do conhecimento indianos. Sem tocar na parte religiosa, mas treinar a nossa mente de uma maneira secular, como
através do conhecimento secular, acadêmico, é muito importante. E de acordo com e por causa desses conhecimentos secular acadêmico, eu posso, proveniente da Índia, eu posso ver muitas, conheci, posso encontrar, posso dialogar com muitas pessoas. E nessa parte, eu posso apresentar para eles, se eu apresentar esse lado com essas pessoas que eu encontro, que essa parte vem do budismo, então eu acho que as pessoas podem ficar um pouco duvidosos, mas eu acho que apresentar a filosofia budista de uma maneira secular e de uma maneira acadêmica, isso pode ser muito mais benéfico para todo mundo. Então, eu acho que o conhecimento milenar da Índia sobre a ética secular é muito útil para o mundo atual. Eu sempre falo que eu preservo, eu conduzo, eu promovo o pensamento indiano da Índia pelo mundo afora. Onde quer que eu vou, eu sempre promovo esse pensamento indiano de Karuna e de Ahimsa. E visto que eu me tornei um refúgio indiano no tempo de Nehru, e todos esses líderes indianos, eles tiveram muito cuidado de mim. É por isso que orgulhosamente eu comento que eu sou hóspede mais antigo da Índia, eu sou um filho da Índia. Vocês têm algumas perguntas? Sua Santidade, nós somos muito maravilhados de escutar as suas sabedorias. Sua Santidade falou muito que as coisas... Falou muito sobre a Universidade de Nalanja, que eu acho que é muito importante que o senhor mencionou que a ciência e a espiritualidade caminham juntos, e até quando essas duas His Holiness, today the time has come again, where the spiritual strength of science must be nurtured in the corridors and campuses of university, where each one of us now have to invoke the spiritual science of science, the spiritual power of science, and might of technology together to combat the deadly viruses and threats which we all have. But what you say, sir, we go before you in utter reverence. Tudo isso que o senhor nos... And I have also in front of me the Honorable Founder President of Amity University and my two highly learned chancellors. Nós somos muito felizes que o senhor mencionou sobre a espiritualidade e a ciência no mundo de hoje. E isso é muito importante, seja para o mundo de hoje, seja para enfrentarmos essa crise que nós estamos enfrentando. E
uma pergunta que nós temos. Straight away go and show your reverence to His Excellency and ask your question. Dr. Lagupta. A forward for peaceful communities when they feel that violent forces are going to destroy the values of peace and compassion. Speak little loudly and bring your microphone close to your lips. Kosa. Ka. Good evening, Your Holiness. Sua I San- want to ask, what is the way forward for peaceful communities when they feel that violent forces are going to destroy the values of peace and compassion? His Holiness, when the violent forces are destroying the peace Ah, and harmony, quando as forças, quando, to create peace and compassion in this world. quando as forças violentas estão destruindo a harmonia, In tradition, qual seria o que deveríamos fazer para manter essa compaixão? A Sua Santidade falou assim que karuna, de compaixão, e ahimsa, a não violência, é desenvolvida através da compaixão. E a compaixão não é o pensamento de não querer prejudicar outras pessoas, mas sempre ajudar as outras pessoas. Então, se a pessoa pratica karuna, compaixão, a não violência surge automaticamente. E o outro fator é usar nosso cérebro propriamente. E a raiva pode destruir os seus inimigos, mas principalmente destrói a sua paz mental. anger constantly develops, then very, very harmful. Se a pessoa constantemente desenvolve raiva, isso é muito prejudicial ao seu próprio corpo físico e à sua própria família, aos seus próprios vizinhos. Se você permanece uma pessoa muito raivosa, nenhuma pessoa vai chegar perto de você e vai falar, essa pessoa é sempre brigando, sempre gritando. Então, isso é o resultado da raiva. Então, afinal, o que é o resultado dessa raiva? É que você se torna uma pessoa solitária. Então, nós devemos pensar que nós devemos ter amigos. E isso só é possível através da karuna, da compaixão. Então, se você tem um coração compassível, então você vai ter muito mais amigos. Então, a raiva é contrário, é o antídoto à natureza humana básica, que é a compaixão. E se nós vemos, por exemplo, até um cachorro que tem um corpo forte, que se tem outros amigos cachorros, eles ficam muito pacíficos. E alguns cachorros que latem, eles só permanecem sempre sozinhos. Então, nós somos animais sociais, e nós sobrevivemos por causa de outras pessoas. Então, por isso que nós devemos viver harmoniosamente felizes. E sem falar de vidas futuras, mas devemos falar da nossa vida cotidiana. Se nós temos uma vida pacífica, uma mente pacífica, se formos pessoas amigáveis, nós teremos muito mais amigos e teremos uma sociedade pacífica. MSc Applied Physics. Hitesh Agrawal, please go ahead and ask your question. Good morning, His Holiness. My question is, why kind-hearted people suffer more difficulties as compared to greedy people? That's the reality. Why the kind-hearted people, nice people suffer more than the crooked ones? His Holiness. Porque as pessoas generosas sofrem mais do que as outras pessoas que não são? A pergunta foi essa. No, I don't think. Eu acho que não é assim. I think society, Eu acho que a sociedade not much knowledge
não tem muito conhecimento sobre a mente pacífica ou sobre o mundo interno. A sociedade pensa só nos desenvolvimentos materiais. Então, pensam que as pessoas, aquelas pessoas poderosas, momentaneamente eles são bem-sucedidos e as pessoas mais humildes sofrem. Mas aqui eu quero compartilhar com você aquilo que nós chamamos da educação, o sistema educacional moderno é orientado sobre competição, enganando, passando a rasteira uns aos outros. Então, por isso que as pessoas mais simples, que têm um pensamento mais amoroso, sofrem. Então, mas isso é devido ao sistema educacional moderno, que é orientado completamente ao materialismo. Então, aquilo que nós chamamos, aquilo chamado de educação moderna é proveniente do Ocidente e eles enfatizam em rezas Deus, Deus, Deus. Mas nesse sistema educacional completamente falha aquilo que os nossos valores internos. Não estuda os valores internos, não estudam sobre as nossas emoções. Esses conhecimentos, só a Índia mantém esses conhecimentos. Eu sempre menciono que os conhecimentos milenares da Índia, há mais de 1000 anos, é focado nos ensinamentos na compaixão, que vocês já têm isso, mas todos os mestres indianos antigos explicaram sobre isso, e vocês têm que estudarem isso. E vocês têm que estudar. Então, eu queria falar que, concluir que a educação moderna da Índia é focalizada completamente orientada no materialismo, na competição e tudo. E assim por diante. Então, chegou o tempo que a educação da Índia tem que incluir a educação secular existente na Índia, a educação sobre a nossa mente e como nós devemos destruir ou aniquilar essas emoções negativas e como construir as nossas emoções positivas. Então, eu acho que a Índia, a educação moderna na Índia tem que se esforçar em combinar a educação moderna com a ética secular da Índia sobre o mundo interior, sobre as emoções que foi deixado para trás, que existia. No tempo de Mahatma Gandhi, ele promoveu a não violência no mundo. Em muitos países na África, como Nelson Mandela, Martin Luther King, todos eles seguiram com convicção o conceito de não violência de Mahatma Gandhi. E agora, nesse século, nós podemos notar que existem muitos problemas pelo mundo afora, mesmo causados por religiões. Então, nós devemos realmente... nós temos urgência de promover essa não violência baseada na karuna.
Antes de promover essa educação externamente, nós devemos promover individualmente essa mente pacífica, essa ética secular para nós mesmos. Se nós queremos construir a paz externa, nós devemos construir primeiramente a paz interna. E devemos realmente nós vemos que todas as crises que existem no mundo atual muita ênfase no eu. E isso afeta a economia e a religião e assim por diante. E nós vemos, por exemplo, nessa nação da Índia, é uma grande nação, mas tem uma grande lacuna entre pobre e rico. Isso, eles realmente estão sofrendo. Mas isso... Vocês devem primeiramente, para diminuir essa lacuna, vocês têm que desenvolver, primeiramente, essa compreensão do altruísmo e combinar. Eu sempre descrevo isso como deve combinar a higiene mental com a higiene física e mostrar isso para o resto do mundo. Como você é uma pessoa jovem, um indiano jovem, e você tem que pensar como educar nossa mente. E, através dessa educação da mente, trazer a paz mental e consequentemente, eliminar as emoções negativas. E eu não estou falando isso devido aos estudos de texto. Eu mesmo pratico isso. Estou falando isso através da minha experiência. O meu amigo chinês, que ele teve a oportunidade de me visitar aqui na Índia, e ele falou assim que passou 80 anos na Gulag, chinesa Gulag. E eu pensei para ele... Gulag é prisão. Ele passou 8 anos na prisão e ele, depois que conseguiu sair, veio me visitar e me falou: quando eu estava na prisão, eu tive medo. Aí ele falou assim, eu perguntei para ele, medo de quê? Ele falou assim, medo que eu perdesse a minha compaixão pelos chineses. É claro que ele falou assim que algumas vezes que ele foi torturado pelos chineses, alguma vez ele pensou se ele sentiu raiva pelos chineses. Então, nesse momento, ele teve medo de perder a compaixão. Então, alguns cientistas atualmente estão dizendo, eles estão fazendo pesquisas e estão vendo que a natureza humana básica é a compaixão. Então, por isso que nós somos animais sociais. Então, a raiva destrui a nossa paz mental. Isso é coisas que os cientistas estão dizendo. E nas últimas décadas, eu tive conferência, diálogo com os cientistas. E por causa da tradição de Nalanda, que não é baseada na fé, mas na análise, na investigação, então... Os cientistas estão muito interessados sobre isso. Nas últimas décadas, nos últimos 3 décadas, eu tenho discutido seriamente com eles. E eles me falaram que a compaixão é muito importante para uma mente pacífica. E, através dessa mente pacífica, nós desenvolvemos um bem-estar físico. E vocês, agora, indianos, vocês têm esses ensinamentos. Não é uma coisa que vocês têm que aprender de fora. Vocês já têm essa tradição.
essa tradição secular. E vocês têm os próprios mestres, os seus ancestrais, não os mestres tibetanos ou chineses. Então, vocês têm que prestar atenção aos seus ancestrais, os escritos dos seus ancestrais. Eu quero compartilhar com vocês um livro, Ciência e Filosofia de acordo com os tratados clássico-indiânicos. A tradição inglesa já está aí. O primeiro livro já foi concluído. A tradição também desse livro, o primeiro volume tem em chinês, e aproveito para falar que a tradução em português já está pronta. Eu espero que seja publicado logo. E eu quero, continuando a sua santidade, eu quero presentear esses volumes para o senhor. Sua Santidade, muitas perguntas. Nós temos muitas perguntas de todas as partes do mundo para o senhor. E eu gostaria de apresentar ao senhor o presidente presidente fundador da Mi Education Group. Nós todos somos muito orgulhosos de todas as palavras de sabedoria que foi compartilhada pelo senhor. E eu sou muito confiante que milhões de pessoas que estão com todas as palavras que o senhor disse, as vidas deles vão mudar a partir de hoje. O senhor pensa que a unicidade de 7 bilhões de pessoas deve ser uma responsabilidade de todas as pessoas? E todas as coisas que o senhor nos disse, eu gostaria de falar ao senhor para falar sobre Guru Chela, de guru e estudantes. Dr. Pradeep Chobe, can you get the blessings of His Holiness? Please come. Eu gostaria de falar com o senhor professor Pradeep Sharma. Good morning, sir. Yes, please. Pradeep Sharma. Good morning, sir. Good morning. And we are all delighted to listen to you. Nós todos estamos muito felizes de escutar o senhor. E o sorriso e o seu humor está incrementando dia após dia. And we are looking forward to your 85th birthday in July, and we wish you very best of health. Nós desejamos muitas felicidades e longa vida para o seu próximo aniversário. His Holiness has selected 85 people all over the world. 85 people all over the world who will be allowed to pray their greetings. And Dr. Pradeep Chobe is one of these 85, as he is the most beloved Chela. Also, at his 75th birthday, a book was published, and 75 persons gave their comments and prayers, and Dr. Pradeep Chobe was one of them. When the son of Pradeep Chobe was 2 months old, His Holiness told Pradeepji, I will come to your residence to bless your grandchild. So this is the
this is the commitment of Dr. Pradeep Chaubey that on the basis of your karuna, on the basis of his karuna, he is treating so many people all over the world. And I think, sir, Corona has taught us more karuna, I think. And I will tell to Dr. Atul Chauhan and Dr. Steve Chauhan to make in all our universities, the 10 universities in the country, the Center for Tibetan Studies and Tibetan Ecology. And also, Dr. Silva Murthy, Dr. Pradeep Sharma at our 175-acre campus, New York, Long Island. We should make a center for Tibetan studies and especially on Tibetan ecology. Sir, we are so proud. My wife, Dr. Amita Chauhanji, a great scholar of Sanskrit, is listening, and she is so amazingly convinced, so that to every children in every day Raman, she told, I will tell all your preaching, and we are grateful for whole life for giving us. I think you will remember, quite many years back, I invited you on the request of Chief Minister of Delhi, and we had a big meeting in Mavlinkar Hall. I sent a special plane to receive you from Dharamshala, and then we had a dinner at the Chief Minister's house, and I remember these memories, and my life has changed. Thank you, sir. We are so grateful, so grateful. Thank you. Então, foram palavras de agradecimentos de todo, por tudo que aquilo Sua Santidade falou. É meu dever, através do meu conhecimento e das minhas experiências, dar a minha contribuição para esse país. E, indiretamente, desde que a Índia é o maior país democrático, em termos de população também, e eu acho que os conhecimentos da Índia podem alcançar o mundo todo. E, historicamente, a Índia é um país budista, e a China é um país budista também. E, hoje em dia tem mais de 400 milhões de budistas na Índia. E, como eu disse, tem os grandes pesquisadores estudiosos na China, e eles consideram que a tradição de Nalanda é uma tradição científica, e eu acho que vocês podem compartilhar esses ensinamentos. Eu acho que a Índia e a China são as duas nações mais populosas do mundo. Então, vocês podem fornecer uma contribuição significante para um mundo feliz. Atualmente, na China, é um país totalitário, não tem liberdade de expressão, mas isso mudará. As pessoas sempre permanecem. A política tempo a tempo muda. E, como eu disse, a nível governamental, os chineses a nível governamental, alguns deles me criticam, mas a nível das pessoas têm muito amor e compaixão por mim e mostram interesse pelos meus ensinamentos. Muito obrigado. Eu gostaria... Ele está pedindo para mais duas pessoas, se a senhora mais duas perguntas, e ele está falando que uma pergunta é que, devido à pandemia, muitas pessoas perderam os trabalhos, e isso conduz à depressão. E o que a Sua Santidade poderia dizer sobre isso? Todos os nossos pensamentos é devido a causas e condições. Então, agora você tem que analisar a causa da sua depressão.
Por exemplo, aqui um grande mestre da ministra de Nalanda disse: quando nós enfrentamos algum problema, devemos analisar, e se esses problemas, se essa dificuldade pode ser eliminada, então devemos fazer alguma coisa, e não precisa termos medo e assim por diante, mas devemos nos esforçar para resolver esse problema. Mas se o problema não tem solução, então não tem por que ficar com medo. Então é uma coisa muito prática. É uma coisa muito prática. No meu próprio caso, 20 anos atrás eu era mais jovem e agora eu sou mais ancião e nada pode mudar. Então, até a beleza da velhice é a nossa experiência, o que os jovens não têm. Então, nós, pessoas mais velhas, devemos compartilhar essas nossas experiências. Então, as pessoas jovens que é cheia de energia, pensando que essa vida... Você tem que pensar que essa vida é alguma coisa que muda. Então, ficar depressivo ter depressão, ficar depresso, ficar triste, não vai ser de nenhuma ajuda. A vida é muito imprevisível. A vida é imprevisível. E se a vida te desse a oportunidade de tornar atrás, o que o senhor mudaria na sua vida? Not very clear. Your question, not very clear. Sua pergunta não é muito clara. Asking that, given a chance, in your next life, would you, your excellency, like to come back again as Dalai Lama? Essa é a pergunta. Se na sua próxima vida, mudou a pergunta. Se a sua próxima vida, o senhor gostaria de voltar como Dalai Lama? Mas ele só falou, isso é minha coisa particular. Mas a minha prática minha prece de todos os dias até quando o espaço permanecer, até quando os seres ali permanecer, possa eu também permanecer para dispersar o sofrimento dos outros. E eu penso nessa vida, em qualquer coisa que eu possa servir para ajudar as outras pessoas, vai ser muito bom. E essa é a coisa mais principal da minha vida. E eu acho que todos nós todos irmãos e irmãs, nós somos parte de uma sociedade. Nossa sociedade não é para criar problemas aos outros, é uma coisa ilógica. O verdadeiro significado da nossa vida é servir os outros o quanto mais podemos para ajudar as outras pessoas, servir quanto mais nós podemos. E eu acho que é a coisa mais importante para satisfazer o propósito da nossa vida.
o egoísmo é uma força negativa. O altruísmo é a coisa mais positiva. E o altruísmo é baseada no servir os outros. E servir os outros Your Excellency, I know we can asking hundreds of crime is more precious than any one of us. ajudar os outros é a melhor coisa para satisfazer o nosso próprio egoísmo. Isso quer dizer que quanto mais você ajuda as outras pessoas, mais as pessoas, você vai ter mais pessoas que vão beneficiar e você vai ter muito mais benefício. This is the command and call of the Vedas, and we wish to work with you in our entire Amity University system and also in all our Indian universities to ensure that the age-old traditions and ethos of our ancient civilization, which are also deeply emerging from Nalanda, Takshashila, Vikramshila, and great many universities of our country, are once again brought to the forefront of educational horizon, and we are able to create and live up to your dream of creating a compassionate and peaceful humanity. However, there are several questions and anxieties which people have at a time when you have such an unrest whereby even the highest and mighty nation like in America, killing one of our friends coming from the African American community has really created such a great approach. Question is being asked by my grandchildren to me. One of them is studying in Amity International School in Noida, and another one goes to DPS. They're asking me how to create cultural coexistence and peace at a time that we are confronted with such great challenges within us. But nevertheless, your blessings and your guidance is of great help to each one of us, those who are pursuing their course of life to create the compassionate and peaceful humanity. And we will take every word of wisdom by you given to us today in the Amity Eminent webinar and take it forward to millions of our people who are connected to Amity University worldwide. Nós recebemos ao todo o coração todas as palavras que o Senhor, a sua sabedoria que o Senhor nos forneceu hoje, e vamos implementar esses conhecimentos em todas as nossas universidades, em todos os nossos campos universitários e escolas. Dr. Mita Chauhanji will take blessing from His Holiness. Now she will take the blessings. Mitaji, please. Our chairperson, Madam Pramita Chauhanji, is one of the great sources of inspiration to all of us, and I'm sure the blessings of His Holiness will flow directly to AKC. But Madam Chauhanji. Thank you, Bishop. Thank you. Yes. All so honored to hear you and taking your blessing. But I want to say one thing. Nós agradecemos todas as bênçãos, todas as bênçãos que recebemos do Senhor. Temos certeza que vai fluir no coração de cada um de nós. So we follow your compassion, love. That is so wonderful. With your thought and you, the world will be happy world. Thank you so much for your blessings. Your Excellency, you are looking fit and fine. You look more younger than even a vice chancellor like me, Your Excellency. Você Therefore, we pray that you continue to bless us for at least 200 years. O Senhor parece muito mais jovem do que antes. Nós continuamos a rezar para que o Senhor permaneça em em vida por mais de 200 anos. Live a life of 100 years. E Fit, mentally alert, and our ears and mind and soul tuned to the divinity. This is what we pray for you, sir, that you continue nós pregamos para o Senhor, para que o Senhor continue abençoando toda a humanidade. Our prayers are for your long, happy, healthy, and smiling life, full of divine bliss for the benefit of humanity. With these words, may I take this opportunity once again to
to thank you on behalf of the Honorable Chancellor, Nós agradecemos o senhor em nome de todos os membros dessa nossa universidade e por todos, em nome de todos os estudantes e cientistas. University Live telecast that for your highly valuable. We are truly blessed today. Nós estamos realmente abençoados hoje. Blessed that whole day today I can go without food. In fact, only just Eu me sinto tão abençoado que, a partir de hoje, eu posso conduzir a minha vida sem comida, sem água, sem nada, justo com a sua, através da conduzir a vida com a meditação. Muito obrigada. Then I want to share one sort of story. Eu quero compartilhar com vocês uma história. One occasion in Delhi, Uma ocasião em Delhi, say, every morning before my breakfast, todas as vezes antes do meu café da my manhã, room, eu saía do meu quarto they always Indian police. e tinha estava sempre esse policial indiano. E eu dizia para ele, alô? Expressed to me. E eles também, muito afavelmente me respondia. Eu perguntei para ele, você olhando pela minha face, meu rosto, minha face, quantos anos você acha que eu tenho? I think 70 or something. Ele disse, eu acho que mais ou menos 70. 80 or something. Eu acho que naquele tempo eu deveria ter mais ou menos 80 anos. Então eu falei para ele, 80 years. minha idade agora é 80 anos. Então a polícia... Judging my face. Então eu perguntei para o outro. 70 or something. Then I teach them. Então eu brinquei com eles. Look at my face. Você olha para minha face e você olha minha boca. Quite beautiful. Minha boca está muito bonita. Quite red. Eu não tenho batom, mas é quase bem vermelha. Aí eu falei para eles, olha meus dentes, olha meus lábios. Não tenho batom, mas é muito vermelha. Naturally, you see. Então eles expressou com um sorriso com a face sorridente. I acted. E eu fiz assim para eles. Eu joguei beijo para ele. Sort of there. Always, everyone laughing. Então todos eles começaram a rir. To share with you. Então eu também quero mandar para vocês esse meu gesto. Muito obrigada. Excellency, thank you so much. We are truly blessed today. Nós, Thank you and your entire team. nós, This honor to hold you. nós somos muito agradecidos, nos sentimos realmente abençoados. By Nobel laureate Kailash Satyarthi ji and also by the Nobel laureate of Peace, Professor Muhammad Yunus. And we are truly glad to have you today. Sir, you are much bigger than the Nobel laureate. You are the noblest soul on planet Mother Earth. Continue to bless the entire humanity. And we Você, por favor, o senhor é grandioso, mas o senhor é grandioso, supremo. Por favor, continue abençoando a humanidade. Muito obrigada, muito obrigada.